Bom dia, amados irmãos. Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Faremos agora a chamada confissão. Está em 2 textos que lerei junto com vocês. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos podem ler os versículos pares. O nosso primeiro texto está lá em João 14, de 15 a 20, que diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A igreja? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que tenho dito. Amém, glória a Deus. O segundo texto está em João 16, de 7 a 11. Eu lerei o primeiro versículo e os demais, e a igreja lerá o versículo de número 8 e 10. João 16, 7 diz assim: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. A igreja? Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém, glória a Deus. Faremos um momento de oração silenciosa, dizendo a Deus todos os pecados que nós cometemos e pedindo perdão, e eu quebrarei o silêncio com uma oração de confissão em breve. Pai de amor, nós sabemos que nesta manhã, mais uma vez, o Senhor renovou as misericórdias sobre a nossa vida. Deus, nós sabemos também, Pai, que por diversas vezes temos atentado contra Ti. Mas como o Senhor disse na Sua palavra em João 14, nós conheceremos aquele que está no Pai e conheceremos aquele que está em Ti. O próprio Senhor está no Pai, foi assunto aos céus para nos salvar, para nos redimir, morreu por nós. E nós estamos aqui humildemente, Pai, te pedindo perdão pelos nossos pecados, te pedindo perdão por tudo aquilo que desagradou o seu coração. Não há outro lugar melhor para estarmos iniciando essa semana do que aos pés do seu altar, Pai. E nós te agradecemos pelo sangue derramado, te agradecemos pelo perdão de pecados e te agradecemos pela vida eterna. Nesse momento de Pentecostes, onde nós sabemos que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, e é o nosso provisor, é aquele que faz nossos odres estarem cheios, Pai, e transbordantes. Muito obrigada por isso, Pai. Muito obrigada pelo sangue derramado e obrigada pelo perdão nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Perdoados de nossos pecados, faremos então agora com muita alegria os louvores. Se sofrimento te causei, ó Deus, meu exemplo fraco tropeçou. Sem teus caminhos eu não quis andar. Perdão, Senhor.
Se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar muito firme em teu amor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, eu vou livrar-me dos pecados mil, transforma este pobre em pecador, amém, Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, oh aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras da roda, sombras em cima, o Salvador não, ande
a Deus. Como os irmãos já perceberam, hoje nós tivemos visitas ilustres, nossos irmãos lá de Batel, o reverendo Adilson, né, o presbítero e outros irmãos acompanhando. Que a graça do Senhor esteja com vocês, sejam bem-vindos, queridos, a esta casa, que também é casa de vocês também, né? Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. Como os irmãos sabem, hoje é o domingo de Pentecostes, um momento muito importante para nós relembrarmos da importância do Espírito Santo para a vida da igreja. A igreja precisa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus querido e amado, nós até aqui, Senhor, te louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, com cânticos dirigidos a ti, lembrando que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas e nós somos pó e cinza. Reconhecemos nossa humilhação, reconhecemos, ó Deus, quem nós somos ao render somente ao Senhor a adoração, pois só tu és digno. Nós não somos dignos disso, ó Deus, e por isso te adoramos. Nesse momento também, Senhor, vamos ouvir a tua palavra e pedimos que o Espírito Santo esteja abençoando a sua igreja com a voz do Senhor. Que a Vox Dei possa ser ouvida nessa manhã, alimentando os corações, fortalecendo, animando e preenchendo com o Espírito e com a palavra, para que assim todos sejamos avivados. Isso peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 em diante, nós vemos ali que no princípio Deus criou os céus e a terra, mas logo diz também que a terra era um caos, era um vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós percebemos logo no início da Bíblia, no início da criação, que o Espírito Santo estava na origem do mundo. Era natural que o Espírito Santo estivesse na origem do mundo. A força, o poder de Deus era necessário que estivesse na origem, na criação do mundo. Toda vez que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, também se refere a isso, né? No grego, a palavra dinamis, né? A ideia de onde vem dinamite, que tudo explode por conta da energia que ela tem. O Espírito Santo também é esse poder, essa energia, e precisava estar na origem da criação do mundo, sendo o poder de Deus para que o mundo tivesse toda essa beleza que nós temos. Também o Espírito Santo operou a vontade de Deus em toda a antiga dispensação. Sempre que era necessário, o Espírito Santo obedecia à vontade de Deus, fazendo assim com que as coisas acontecessem segundo a ordem que Deus determinava para a história da humanidade. Deus nunca perdeu o controle da história, nem depois do pecado, mas principalmente depois do pecado. O Senhor toma as rédeas para poder controlar esse mundo caótico que o pecado estava começando a ocasionar. É interessante, né? No começo existia o caos, o Espírito Santo vem e põe ordem em tudo. Aí o homem peca, cria caos, o Espírito Santo precisa colocar ordem em tudo. O salmista diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia de Deus. E essa misericórdia é que faz com que o Espírito de Deus esteja no mundo, preservando o mundo, para que nós não sejamos destruídos totalmente. Porque se dependesse de nós, a gente já tinha feito a terceira, quarta, quinta guerra mundial. Se dependesse do ser humano, já tinha acontecido todas essas guerras. Mas Deus, ele vai freando. Esses dias eu estou dando aula sobre os últimos tempos, né, a consumação dos séculos na Escola Bíblica Virtual. E num dos trabalhos lá, um dos estudos, a gente fala da questão de que vai vir o anticristo, vai vir a apostasia, vai vir a grande tribulação, vai vir grandes coisas. Tenho usado um texto de Paulo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e naquele texto tem uma parte que diz assim que o anticristo não vai surgir
por conta daquele que o retém. Quem retém o Espírito Santo? Quem retém é o Espírito Santo relacionado ao anticristo no mundo. Então, graças ao Espírito Santo é que o mundo ainda preserva. E era natural também que o Espírito Santo estivesse em Cristo, operando sinais, maravilhas, dando sinal de que Ele era Filho de Deus, de que Ele estava cumprindo todas as promessas do Antigo Testamento. E era natural que o Espírito Santo estivesse na ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, lá em Romanos capítulo 6, fala dessa questão de que o Espírito Santo foi o responsável por fazer Jesus ressuscitar dentre os mortos, ressurgir dentre os mortos. Então, se o Espírito Santo estava presente em todas essas situações, mais ainda era importante que o Espírito Santo estivesse na origem da igreja. Essa passagem que nós lemos aqui de Atos, os apóstolos estão empolgados porque eles estão agora, já tem 40 dias que eles estão com Jesus, um Jesus ressuscitado. Uma coisa totalmente extraordinária aconteceu. Essa ressurreição de Jesus confirma para todos esses discípulos, para que não tivesse mais dúvida nenhuma de que eles estavam diante do próprio Deus, de um Filho de Deus, com todo o poder, com toda a glória, com toda a autoridade. E nessa empolgação de estar com Jesus ressurreto, cheio de poder, cheio de autoridades, eles perguntam agora: é agora que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? A esperança deles é que Jesus, enfim, fosse aquele tipo de Messias que todo Israel esperava, guerreiro, poderoso, para derrotar os inimigos, colocar Israel como centro do mundo, capital de todo o universo, onde a partir de Jerusalém governava todas as nações. Porque eles tinham essas pretensões ambiciosas de Israel ser melhor do que todo mundo e controlar todo o resto. Agora sim, o Jesus ressuscitado, cheio de poder, está aqui conosco, deve ser agora que as coisas vão se cumprir. Mas aí Jesus frustra essa ideia deles, dizendo assim: olha, a vocês não cabem conhecer os tempos, as épocas que Deus fixou pela sua própria autoridade. Até hoje a gente não aprende essa passagem, né? Até hoje a gente ainda quer saber de datas, até hoje a gente fixa datas, né? Eu não sei se já teve algum presbiteriano doido fazendo isso, mas eu sei que tem muitos outros pastores por aí, pessoas profetas, fixando datas, né? Tem uma líder de uma igreja aí que já fixou 3 vezes data da vinda de Jesus, nenhuma das 3 vezes se cumpriu. Tem um outro pregador internacional aí dos Estados Unidos, um americano, que ele teve a ousadia uma vez de dizer que Jesus viria em tal data e viria num dia que ele estivesse fazendo um evento, uma cruzada, e Jesus ia descer dos céus e ia coroar a cruzada deles, indo no estádio onde ele ia estar. Né? Pra vocês terem ideia da loucura que as pessoas têm. Pessoas querendo fixar datas, querendo saber de datas, enquanto que o Senhor diz: não cabe a vocês saberem essas coisas. O foco de vocês, a preocupação de vocês tem que ser outra. E para que essa outra preocupação, esse outro foco se cumprisse na vida de vocês, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então Jesus, ele pede para os discípulos que eles esperem. Não saiam de Jerusalém. Busquem do alto o poder. Se dediquem em consagração. Orem, jejuem. Leia as Sagradas Escrituras, até que vocês recebam o Espírito Santo. É interessante Jesus dizer isso, porque Jesus podia fazer com que o Espírito Santo descesse ali, na hora, naquela hora. Não era? O Espírito Santo podia descer naquele momento ali. Já podia ter preenchido os discípulos naquele momento mesmo. Já podia começar a usar eles a partir daquele momento mesmo. Mas o Senhor escolheu não fazer isso, para nos ensinar, para ensinar a igreja, que a igreja deve esperar e buscar o Espírito Santo. Nós aprendemos aqui que a igreja deve aprender a esperar o Espírito Santo para poder fazer qualquer coisa.
A gente não pode evangelizar sem o Espírito Santo. A gente não pode abrir igreja sem o Espírito Santo. A gente não pode começar qualquer outra coisa na vida pessoal também sem o Espírito Santo. Qualquer coisa que nós queremos fazer, se a gente realmente tem Jesus como nosso governante, Jesus como nosso rei, nós como súditos temos que esperar o aval dele, a autoridade dele, a confirmação dele. E ele faz isso por intermédio do Espírito Santo. Então Jesus ordena de que eles esperem do alto para serem revestidos de poder, que eles busquem, pois nenhuma ação da igreja, dos apóstolos, de qualquer pessoa tem eficácia ou fruto verdadeiro sem a ação do Espírito Santo. Tudo que a gente faz sem o Espírito Santo pode até ter algum resultado, mas não são frutos espirituais. E quando os frutos não são de ordem espiritual, eles venecem, eles acabam. Eles não perduram. O inimigo vem e vence rapidamente. Hoje a estratégia de muitas igrejas é usar marketing, usar mídia digital, tem tanta coisa, eles contratam profissionais para fazer isso. E eu acho legal essas coisas, é bom fazer essas coisas, né? Se o mundo usa de vários recursos, de várias estratégias para enganar as pessoas, porque a igreja também não pode usar de várias estratégias lícitas, claro, né? Listas, pautados em morais, pautados na ética, mas também pode usar de vários recursos também para poder propagar o reino de Deus. Eu acho bom isso. O problema é quando a gente usa isso sem o Espírito Santo. O problema é quando a gente usa só do marketing, usa mídias digitais, usa um monte de coisas, e o que menos usa é o Espírito Santo. Talvez alguns pastores sejam tão coerentes, que eles ficam pensando o seguinte: bom, a gente não é uma igreja muito verdadeira mesmo, então não vamos buscar o Espírito Santo não, porque vai que ele venha e ele frustra tudo que a gente quer fazer. Vai que ele venha e puxa a nossa orelha, porque a gente está fazendo o que é errado. Vai que ele venha e me coloque uma doença por eu estar pregando um evangelho que não é o bíblico. Então vamos usar só o marketing mesmo, vamos usar só a televisão mesmo. Porque se chamarmos o Espírito Santo, pode ser que ele faça tudo isso aqui, não é? Possa trazer um julgamento sobre nós. Então talvez alguns pastores tenham até coerência sobre isso. Porque eu particularmente, não sei os irmãos, mas ao ler as Sagradas Escrituras eu tenho total certeza que nós já estamos no fim dos tempos. E que uma das principais características do final dos tempos, como a gente tem dado aula, é a apostasia da igreja. É o abandono da igreja à sã doutrina. É o abandono da igreja à verdadeira pregação bíblica. E aí você se usa de recursos de autoajuda, de um monte de outras coisas, menos da Sagrada Escritura. Às vezes usa, né, um pedaço aqui, outro pedaço acolá para reforçar alguma coisa, né? E aí quando você vai ler dentro do contexto, na verdade não encontra nada. Esse é um perigo, né? As igrejas hoje elas vivem concorrências, né? A gente tem igrejas grandes na cidade, aí a gente fica se sentindo humilhado porque a igreja é pequena, então a gente quer fazer alguma coisa para ver se cresce. E nesse alguma coisa, às vezes negocia-se o evangelho. E ao negociar o evangelho, se perde a verdade. Quando perde a verdade, perde o Espírito Santo, perde Jesus, perde Deus, perde tudo. Perde tudo. Aí você enche a igreja vai ficando inchada de pessoas não transformadas, não redimidas, cheia de enfermidades, cheia de orgulho, cheia de egoísmos. As igrejas onde a pregação da prosperidade é enfatizada, são igrejas que estão cheias de pessoas lá, cheias de vaidades, cheias de invejas, de ambições. As pessoas querem tudo do mundo e nada do reino de Deus. Vocês já prestaram atenção nisso? Nas igrejas da teologia da prosperidade, as pessoas querem tudo do mundo, querem conquistar o mundo, mas não querem conquistar o reino de Deus. Porque para conquistar o reino de Deus tem que abrir mão, né, das ambições, das ganâncias,
das soberbas, dos orgulhos, das vaidades, das invejas. Tem que abrir mão de tudo isso. E é difícil abrir mão disso, não é? É difícil abrir mão disso. A ordem para nós como igrejas é, antes de qualquer coisa, esperar o Espírito Santo e buscar o Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja ela é um organismo espiritual. A igreja se perde quando ela se acha instituição, organização, né, de pessoas, mas quando ela perde de vista que é um organismo espiritual. E como organismo espiritual, o chamado da igreja, a regeneração dos crentes, a justificação do povo de Deus e a santificação desse povo é tudo obra do Espírito Santo. Porque ela é um organismo espiritual. Uma igreja é só a igreja de Jesus quando ela foi chamada, regenerada, justificada e santificada pelo Espírito Santo. Se esse corpo de pessoas que se reúne dentro de um templo não foi chamado, não foi regenerado, não foi justificado, nem santificado, é um Laio Clubes da vida. É um Rotary Club da vida. É qualquer outra coisa, menos igreja de Jesus Cristo. Ainda que bote na placa lá Jesus escrito, né? Que, como diz alguns especialistas aí, Jesus virou commodity, né? Virou mercado. Jesus é um produto muito fácil de vender, né? Aí virou commodity. Então é bom colocar Jesus na placa de alguma coisa, né? Lá no Amazonas o evangelho cresceu muito, em Manaus principalmente, e aí muitas pessoas, empresários, essas coisas todas, né, vão se convertendo, e aí para dizer que seguem Jesus, eles colocaram nas suas empresas, né, várias coisas assim, colocar Jesus, alguma coisa sempre lá assim, aqueles carrão passando, aí posto todas as coisas naquele que me fortalece, sabe? Só para identificar que é crente. Quando eu via isso, eu ficava pensando, meditando, né? A princípio a gente não tem que sair criticando nada, né? A gente tem que ter muito cuidado em criticar, em julgar as coisas. Mas quando eu ficava vendo essas coisas, me vinha no coração os pensamentos que na época que eu evangelizava na rua, já evangelizava homossexuais, meninos de galeras, né? Ladrões, essas coisas todas, a gente evangelizava e aí levava para a igreja, as pessoas contavam seus testemunhos e era bonito, né? E eu gostava de também ouvir muito aquelas fitas cassete de testemunhos de pessoas que se converteram, ex-traficantes, ex-alguma coisa, e aí eu ficava prestando atenção nessa questão de que antes existia isso, né? A pessoa contava o testemunho, eu era ex-alguma coisa, mas esse alguma coisa sempre era assim na área do adultério, na área da bebedice, né? De ser alcoólatra, ex-traficante, ex-bandido, ex não sei o quê, mas eu nunca ouvi um testemunho, nunca, de alguém que pegou o microfone na igreja e diz assim, eu era um ex-arrogante, eu era um ex-avarento, eu era um ex-vaidoso, um ex-orgulhoso. Nunca ouvi testemunho desse tipo. Se vocês já ouviram, parabéns, porque eu nunca ouvi. Não é? E o pior de tudo foi quando começaram a espiritualizar a prosperidade. Quando a pessoa começa a prosperar, diz, é Jesus que está me abençoando. E aí a pessoa associa de que ela está bem espiritualmente se ela estiver prosperando. Se ela não está prosperando é porque ela está mal com Deus. E a Bíblia não fala nada disso. À luz da nova aliança em Cristo Jesus. Tem pessoas muito pobres que são muito abençoadas por Deus. E tem gente muito ricas que são muito abençoadas por Deus. E o fato de elas serem abençoadas não tem a ver com a conta bancária, com o número que vem no olerite. Ainda existe olerite? Ainda não existe, né? Não tem a ver com isso. Tem a ver de você ter sido chamado,
regenerado, justificado, santificado. Tem a ver com você viver uma vida espiritual com o Senhor. A igreja é um organismo espiritual e por isso nós somos unificados no corpo espiritual de Cristo Jesus. Por isso o Senhor nos concede dons espirituais. Por isso o Senhor capacita a igreja. E por isso o Espírito Santo ensina o seu povo quando quer aprender a verdade. Como organismo espiritual, é o Espírito Santo que instrumentaliza a igreja. Para quê? Para que esperar? Para que buscar? Para que se reconhecer como um organismo espiritual? Para que a gente faça isso que Jesus falou. Para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, aos confins da terra. É para isso. Nós somos chamados para um objetivo, para um propósito. Eu gostava quando os assembleanos saíam nas ruas evangelizando as pessoas e diziam assim: Deus tem um propósito na sua vida, porque essa é uma das mais puras verdades. Deus tem um propósito para cada vida, e principalmente Deus tem um propósito para a sua igreja. E o propósito para a sua igreja não é viver como um clubinho, fechado em 4 paredes, participando de uma espiritualidade somente dominical. Esse não é o propósito de Deus para a igreja. O propósito de Deus para a igreja é que, apesar de que essa igreja se reúne, mas ela se reúne para buscar do alto ser revestida de poder. Porque foi isso que os discípulos fizeram. Eles se reuniram no cenáculo, ficaram 10 dias em oração, eles foram revestidos. E depois que eles foram revestidos, se levantaram para pregar. 3.000 almas se converteram na primeira pregação. Aí quando eles começaram a ver a igreja crescendo, se acomodaram. Ficaram ali, fechado, em Jerusalém. Aí Deus disse: espera aí, não era esse o objetivo não. Lembra que eu falei? Jerusalém, mas Judéia, Samaria, confins da terra. Mas os discípulos, não, tá bom aqui, né? Só nós, né? Só crente, só judeu. Aí foi necessário vir uma perseguição para expulsar esse povo de Jerusalém. Porque o Espírito Santo está sempre no domínio da história. Então aquela perseguição foi propósito também, foi proposital, foi intencional, para que eles saíssem de Jerusalém. Aí quando chega lá no capítulo 7, né, de Atos, tem a primeira morte, o primeiro mártir vai ser Estevão. E aí, assustados os outros apóstolos, eles saem de Jerusalém. Aí eles vão para Samaria, vai para a Judéia, vão para Samaria, né? Porque no capítulo 8 você já vê o Filipe, né, indo para Samaria, os apóstolos indo para Samaria. Filipe agora evangelizando um etíope, o eunuco, não é? Porque esse que é o propósito da igreja, é testemunhar Jesus Cristo para todas as nações, para todas as pessoas, ensinando-os a guardar tudo o que Ele nos ensinou, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, para que a igreja consiga cumprir essa missão, porque a igreja não consegue fazer a missão do Senhor sem o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele está com a igreja até a consumação dos séculos, para que a igreja seja efetiva na sua missão, cumprindo o seu propósito. Sem o Espírito Santo pode até haver evangelização, mas não há conversão ou transformação de vidas. A gente brincava com aquela ideia, né, de conversão versus convencer. Tem pessoas convencidas e não convertidas. A gente nunca sabe, né? Nossa tarefa não é saber, a tarefa nossa é evangelizar, mas na força do Espírito Santo, porque aí Ele converte, Ele transforma, Ele muda o coração, Ele transforma o arrogante no ex-arrogante, Ele transforma o avarento em ex-avarento, Ele faz com que a pessoa que é cheia de vícios e pecado possa ser libertado desses pecados. Sem o Espírito Santo pode até haver louvor na igreja, mas não existe adoração. Acho interessante quando Jesus diz, né, que Deus busca verdadeiros adoradores. Porque tem muita gente louvando,
Deus mesmo critica o louvor e os cânticos de Israel. Diz assim: ó, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí Deus chega a dizer assim: eu estou farto dos vossos sacrifícios, dos vossos holocaustos, das vossas celebrações, estou farto disso aí. Porque havia louvor, mas não existia adoração. E como é que existe verdadeira adoração? Na continuidade, quando Jesus diz isso, né, que Pai busca verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade, também diz o seguinte: aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É no espírito que a gente faz a verdadeira adoração. Não é a Cris, o Adilson e companhia que vão fazer vocês adorarem de verdade. Eles conduzem, mas você que vai adorar em espírito e em verdade, se você busca o Espírito Santo na hora da adoração. Você tem que se conectar com Ele, ter a sua mente voltada para Ele. Quando a nossa mente está voltada para os erros, dos desafinos, quando está preocupado com qualquer outra coisa que está errada na igreja, você deixa de adorar e você fica só louvando. E Deus está procurando os adoradores. Deus transforma pecadores em adoradores. E nós temos que adorar ao Senhor. Sem o Espírito Santo, as igrejas podem fazer shows, como a gente vê muitas igrejas grandes fazendo, né? Shows, espetáculos, uma liturgia, né, maravilhosa. Mas sem o Espírito Santo não passa de um show. Não existe avivamento ali. Não existe avivamento. Não existe ação do Espírito Santo naquele lugar sem o Espírito Santo. As vidas só podem realmente ser tocadas pelo Espírito Santo. Eu já falei para vocês sobre isso, mas né, sempre é bom a gente repetir, né? Passival Módulo, que é um maestro, ele era maestro na Filarmônica de Americana. Eu não sei se ainda está lá, já faz muitos anos isso. É um presbítero, maestro, doutor em música sacra. Numa palestra uma vez ele nos disse que um conhecimento que ele tem da música, ele faz em qualquer lugar que esteja, né? Ele faz em 10 minutos todas as pessoas chorarem. Ele sabe que música tocar, que ritmo. Ele entende todas essas coisas e diz assim: eu sei como fazer as pessoas chorarem em 10 minutos de música. Mas transformar, só o Espírito Santo faz. Então nem toda boa, né, cantoria quer dizer que realmente seja do Espírito Santo. Nós temos que atentar para isso. Diante dessa realidade do dia do Pentecostes, nós temos que sempre olhar para a igreja e ver se a igreja ainda faz isso nos dias de hoje, se a igreja ainda está na busca do Espírito Santo, esperando no Espírito Santo para fazer qualquer coisa. Então, qualquer ação que uma igreja faça, qualquer projeto novo, qualquer coisa que ela queira fazer para crescer, tem que esperar do alto, ser revestida de poder. Mas a gente não tem que esperar de braços cruzados, tem que esperar de joelhos no chão. Como os apóstolos fizeram, como os 120 fizeram. Foi de joelho no chão que eles esperaram. E aí você conhece esse texto de que de repente veio um vento impetuoso, voz como de fogo, tomou conta daquele lugar, aquelas pessoas começaram a falar em línguas, começaram a ser cheias do Espírito Santo, e daí em diante o Senhor começou a fazer uma grande obra. Que no dia do Pentecostes a gente relembre de que o Espírito Santo deve governar a igreja, porque se o Espírito Santo não governa a igreja, a gente não passa de uma instituição humana. E aí lembrando que Paulo disse aos atenienses, né? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita no meio do seu povo que Ele chama, que Ele regenera, que Ele justifica, que Ele santifica. Para quê? Para que assim esse corpo seja
um corpo espiritual. Aí ele vai conceder dons à igreja, ele vai capacitar os membros, vai ensinar a sua verdade, para que assim eles possam sair, né? Araraquara, Ibaté, São Carlos e os confins da terra. Amém? Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Hoje tua igreja, Senhor, comemora o dia do Pentecostes. Tempo de relembrar que a igreja é um organismo espiritual e que, apesar de todas as estratégias, recursos e coisas válidas que a gente possa usar, nada disso compensa sem a ação do Espírito Santo. Por isso que nossas igrejas, Senhor, buscam o Espírito Santo, clama pelo Espírito Santo, para que Ele venha, cause um avivamento, cause um mover, e direcione a igreja para onde o Senhor quer. Capacita teu povo, enche teu povo do teu Espírito, Senhor, para que, transbordando, Senhor, do Espírito, se encha de alegria, seja renovado na fé e possa também evangelizar outras pessoas. Para que, cheio do Espírito Santo, a gente levante um louvor que seja espiritual, de verdadeiros adoradores, e ser achado como verdadeiros adoradores. Que, cheios do Espírito Santo, a gente consiga vencer os nossos vícios pecaminosos. Que, cheio do Espírito Santo, a gente transforme nossas casas, nossa vizinhança, e a igreja transforme a cidade. Que, cheio do Espírito Santo, a gente seja dirigida pelo Espírito Santo todos os dias de nossas vidas até a consumação do século, quando Cristo voltar. Por essas coisas peço, Senhor, a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé.